tal voltar à época do cinema mudo e ter uma experiência de interação musical durante o filme? Essa é a proposta do Cine Orquestra. A Alerte Revista está chegando e um dos nossos assuntos do programa de hoje é esse. Você é muito bem-vindo por aqui. E quem conversa sobre esse projeto é Taio Omura, regente, ator e improvisador. E vamos conversar também sobre novas bossas na música popular brasileira com o pianista Leandro Freixo, do grupo Quarteto do Rio. E para fechar em altíssimo estilo, a gente conversa com a talentosíssima cantora e compositora Jane do Bocque, que completa 55 anos de carreira, agregando vários projetos e faz uma linda homenagem ao também cantor e compositor Ivan Lins, que completa 80 anos. Muito bom ter vocês por aqui, gente. Que alegria, que prazer. Jane, minha amiga, todo o prazer do mundo receber você aqui, você sabe disso. E vocês repararam que hoje a gente tem um programa musical, né? sim, muito Tá tudo musical hoje aqui. A gente vai falar de cinema com música, de novas bossas e de Jane do Bocque, que, né? Isso é um luxo. Vocês me desculpem, vocês todos me desculpem, mas é um luxo. Jane do Bocque é um luxo. Amém. Taio Omura, que projeto maravilhoso que você idealizou. Cinema mudo e orquestra ao vivo. É mais ou menos isso? Isso, é uma espécie de resgate, né, do que costumava ser, né, nas exibições, né, que tinham do cinema silencioso, né, ali até os anos 1930, né, em que o cinema, o som não era junto, né, da película. Então havia, como nosso amigo aqui, Leandro, né, pianistas, né, organistas, às vezes orquestras. Né? Ernesto Nazaré. Ernesto Nazaré, Pixinguinha, né, tocou em orquestra que tocava em cinemas, né? Até aqui na nossa Cinelândia, né? E esse projeto ele traz essa brincadeira, é uma espécie de brincadeira também que mistura o antigo e o atual, né? A gente faz uma improvisação, né, com a orquestra, tem atores e atrizes também para, às vezes, momentos de dublagem, momentos de narração. Que legal. Então não é só a trilha sonora, a música, mas temos efeitos. A gente também coloca o público para interagir, fazendo efeitos também. A gente cria, às vezes, coros com o público. Então, ambientes. Ambientes. Que legal. Assim, é uma brincadeira com esses filmes antigos. E aí são muitos resgates, né? De Sim. filmes, de trilhas sonoras, né? Isso. E a gente vai falar um pouco mais sobre isso. E eu queria saber de você como é que a música entrou na sua história. Quando é que isso começou? Como é que foi esse caminho? Olha, minha avó, Maria da Salete, cantava no rádio lá nos anos 50, lá em São José dos Campos. Então ela sempre cantou em casa e eu sempre ouvia ela cantar e aí já começou meio que por aí. Tanto que quando eu fui fazer a prova lá para entrar na Unirio, lá na faculdade, né? Sim. Podia levar alguém para cantar e eu toquei um violão e ela cantou. Aí eu lembro que na banca, né? Tocamos assim a música, ela cantou e ela cantou lindamente um Dorival Caymmi. Aí a banca falou, olha, a senhora passou, o senhor, o garoto eu não sei, mas a senhora está dentro. Então você já entrou com pedigree altíssimo, Também né? fui esperto, né? Também. Trouxe logo minha avó. Claro, é isso aí, o mundo é dos espertos, né? E a questão do improviso e da regência foi acontecendo de que jeito? Isso foi legal, porque eu já fazia improvisação teatral, né? Criando histórias, técnicas de criar histórias em grupos, cenas, né? Aí, num festival de improvisação, por acaso acompanhando um grupo de teatro, né? Então, tocava piano improvisando nas cenas. Tinha esse evento lá na Costa Rica que tinha um negócio chamado sound painting, que é... Aí o que é isso? O que é esse negócio? Isso é uma técnica que, inclusive, você usa no teu projeto. Exatamente. Aí eu fui fazer essa oficina, uma oficina que tinha atores, atrizes, banda, dançarinos, e era assim... como se fosse um regente, um condutor, que ensinava uns sinais e cada sinal significava uma coisa para inspirar o grupo a criar improvisações, né? Eu falei, que coisa legal, tem que trazer um negócio para cá, fazer alguma coisa aqui, ver quem estava fazendo. Então isso foi crescendo, eu fui fazer até o mestrado na Unirio sobre isso e que maneira de popularizar melhor do que talvez, vamos juntar isso com o cinema. Vamos juntar... E essa técnica se junta a quê, exatamente? Então, essa técnica ela é uma técnica para
criar junto em vários, pode ser em música, pode ser em teatro. Você estudou o Schaeffer? Schaeffer, Schaeffer, né? A partitura do Schaeffer tem a ver com o que você está falando. Tem mesmo. Inclusive, ele mostra, às vezes, eles fazendo com as turmas, olha só, vamos fazer uma nota longa, vamos fazer um Aí ataque trabalha com os sons que estão no ambiente, sons de bichos, carro passando. Faz muito som da esse pessoa. cenário, faz essa parte, sim. Que legal. A improvisação é dos músicos e dos atores? Todos improvisam. Músicos improvisam e atores improvisam. Isso. E todo mundo pode improvisar. Todo mundo. Inclusive, a gente coloca, às vezes, o público também para, como eu falei, né, para fazer parte um pouquinho do som daquele filme. É uma imersão, né? Sim. É lindo. Eu estava observando, Rogério, aqui nesse breve espaço aqui do vídeo, que tem todas as idades, as crianças compenetradíssimas, comendo pipoca e adorando, né? E as senhoras, os senhores, é lindo. Jovens. É verdade. Isso abrange todas as idades. Isso que ela falou é muito interessante, né? Porque é um projeto que todo mundo curte. Porque filme e música, né? Aliás, a arte anda sempre de mão dada, né? Eu acho. Todas as possibilidades de arte andam de mão dadas. O improviso é uma técnica. Você tem que aprender a improvisar ou você improvisa naturalmente? Você, que eu digo, a pessoa. Boa pergunta. Isso é uma coisa natural que as crianças fazem, né? Por exemplo, de criar as coisas juntos. Seja música, seja dança, seja, né? Histórias. Mas a técnica do improviso, as diferentes técnicas, né? E o sound painting é uma delas, ajuda a se lembrar de elementos, se lembrar de como se fosse uma ética da improvisação. O que é bom de ter num grupo improvisando, né? Por exemplo, não dar tanto peso ao erro, é um ponto importante. Não pesar tanto. Ih, errei aqui, mas errou A como? ética da improvisação, que legal. Hermeto Pascoal fala isso. Errou, faz de novo. O mesmo erro. Que aí vira acerto, né? O Herbie Hancock, ele diz que o jazz, por exemplo, tem a sua origem na escravidão, né? E por isso é um tipo de música que busca liberdade. Tem a liberdade como objetivo, mas assim, os músicos que estão tocando junto têm que se respeitar mutuamente muito, ouvir, escutar uns aos outros, e para que todos tenham espaço para se manifestar e criar uma coisa junta, uma coisa Cria um coletiva. organismo vivo, né? Um organismo falou vivo. Total, essa escuta de grupo, né? E que cada um tá jogando com o outro. Isso é que é legal, isso é que é bonito. A metáfora de um mundo novo, de um mundo onde todo mundo tem vez, onde todo mundo tem voz, onde as pessoas vivem uma lindo horizontalidade, uma igualdade. E você trabalha com sinais. Você estimula a plateia por sinais. Seria isso? Isso, mais o grupo, né? O público, ele vai, antes de começar a sessão, eu costumo fazer um aquecimento, né? Então, por exemplo, eu faço alguns sinais e jogo para a orquestra. A orquestra responde. Aí eu faço outros, a orquestra responde, que já está acostumada. Só que aí eu trago também e jogo pro, não sei qual, aquela câmera está comigo, aí jogo pro público também, como igual que eu fiz com a orquestra. E fica nesse bate-papo. E o público responde. Rapidamente já dá para Eles compreendem e respondem aos seus sinais. Já dá para entender rapidamente como funciona, não precisa explicar muito, é um pouco mais intuitivo, né? Os músicos que tocam, por exemplo, nesse projeto ou nessa formação, eles podem ser músicos de ouvido ou eles precisam ser músicos que realmente leem partitura? Como é que funciona isso? Essa é uma pergunta legal, porque na história do grupo, começou mesmo com assim, pessoas que foram se juntando a gente, muitos eram começando a aprender o instrumento, mas depois a gente foi juntando músicos profissionais, então atualmente tem mais músicos profissionais, mas a questão da leitura, ela não é exatamente necessária para o que a gente faz, porque a gente não trabalha assim com partituras. Entendi. Costumamos fazer um ensaio para o filme, por exemplo, e aí temos alguns esboços de ideias, é um pouco mais vago Os mesmo. códigos estabelecidos para a criação comer solta no tempo real, né? Que a gente não está interessado exatamente em repetir uma coisa pré-composta e está interessado em mais podendo descobrir junto como poderia ser aquela, sentindo junto como é que poderia ser. Então, pode acontecer de você ir por um caminho, ir mudando ao longo do processo. Você pode começar com uma ideia e ir mudando ao longo do processo. Isso acontece? Totalmente. Totalmente. Legal. Existe um coração batendo rápido por
não saber exatamente o que a gente vai fazer. acontecer. Tem um coração batendo assim, vivo ali na hora, né? Aham. Então tem isso lá. E a questão da escolha, do recorte para esses filmes mudos, como é que acontece? Onde você pesquisa isso? Que filmes você procura trazer? Tem alguma linha de pensamento? Como é que funciona isso? Como a gente já fez bastante, a gente foi indo, né, pelos mais falados, os mais com crítica, os mais conhecidos e tal. E depois a gente vai pegando também umas raridades, porque acho que a gente já fez quase uns 30 cineconcertos, de uns 20 e tantos filmes diferentes. Então, são muitos filmes que tinham nessa época, mas a lista vai ficando pequena. Só que a gente tenta, por exemplo, para fazer essa amostra, a gente tenta pegar, achar uma variedade. Por exemplo, um Charlie Chaplin, um filme de terror, um filme talvez de romance, e um filme mais histórico. Assim, fazer não ter exatamente um tema, pelo contrário, ter vários assuntos. Esse filme Porque as a gente crianças está podem falando ver. da década de 20, 30, né? Isso. É isso, né? Então, que filmes eram os filmes mais interessantes daquela época? Mas aí tem... Isso é o que mais a gente faz, é desse período. É desse período, de 20, 30. Então tem de tudo. É uma época muito, muito rica do cinema, né? Você já fez o Gabinete de Dr. Caligari? Fizemos. Fez, né? É Que bom. legal. É bom, né? E esse que, na verdade, inspirou o criador do Batman, Pois é. né? Olha só. São filmes que hoje a gente vê, né? E consegue ver o que os netos dele, os bisnetos dos filmes, né? Vão gerando outros filmes, né? No Metrópolis, por exemplo, que é O Metrópolis me impressiona muito. aquela robô, né? É muito parecida. Foi a inspiração para fazer a robô do linda, Star né? Wars, né? Do Guerra Muito nas interessante. Estrelas. Aquele robô Sim, o C3PO. C3PO. Exatamente é verdade, aquela nunca imagem tinha pensado ali, nisso. E isso faz a gente sempre lembrar que a gente precisa beber na fonte, né? Sim. Toda a arte precisa voltar a olhar, beber na fonte e fazer novas criações, né? É isso, é esse ciclo que, assim, né, a gente tem que estar sempre fazendo na vida e na arte de uma forma geral, né? Porque o nosso grupo tem uma ideia que é assim, a gente gosta de pensar que a criatividade não é exatamente inovação no sentido de vamos criar uma coisa totalmente nova que surgiu do nada. Não, não, não. A gente acha que a criatividade tem a ver com brincar com as tradições, né? E em grupo. E não é uma coisa individual, né? É o grupo. E será que é brincando. atemporal a criatividade, né? Porque às vezes se você ouvir uma coisa do século XVI muito criativa, ela soa atual. Uma música bonita do bar, por exemplo. Com Né? certeza. E uma outra coisa, um trabalho desse também suscita guardar memória. Né? Você está guardando memória. Isso é muito legal. Você está guardando memória e apresentando essa memória para as novas gerações. E para pessoas que muitas vezes não conhecem. Porque cinema mudo, década de 20, 30, né? A gente ouviu falar, mas a gente tem que conhecer melhor. Né? Esse projeto de resgate é muito legal. E vocês têm uma orquestra, uma curiosidade, que tem uma orquestra majoritariamente feminina, é isso mesmo? É legal. Acabou que se formou um grupo assim, né? Com o projeto Paná Paná, que é um projeto próximo da Cine Orquestra, majoritariamente feminino. Inclusive, num filme que a gente vai fazer, ele é dirigido por uma diretora, né? As Aventuras do Príncipe Ahmed, é uma animação que fala das 1001 Noites e tal. Então, desse dia a gente decidiu, a gente costuma ter um dia que a gente faz com uma orquestra mesmo, completamente formada por mulheres, porque a gente costuma ver o contrário, né? Assim, bandas. Sim, sempre homens, majoritariamente homens. Então, maravilhoso esse projeto, ainda mais, não é, Jane? Uma orquestra feminina é tudo de bom, é tudo que a gente mais precisa, né? Que a gente possa reforçar minorias, né? Porque é aquela história, a gente encontra, mas como você mesmo reconhece, a maioria das orquestras é formada majoritariamente por homens, né? E vocês têm um foco também na percussão, né? Que é outro ponto muito bacana isso, né? No outro cine, que é o cine, que é um filme mais para terror, um filme japonês chamado Uma Página de Loucura. E aí eu decidi, vamos fazer uma espécie de uma orquestra percussiva, um pouco mais percussiva. Aí, então, bateria, tabla indiana, percussão, e, enfim... Cada vez a gente tenta se colocar uns desafios, assim, sabe? De arranjo, de composição mesmo,
e ver no que dá. Então a gente E faz isso vai mudando, é isso? Você vai fazendo isso. outros experimentos. Cada formação, cada cine tem uma formação de grupo diferente. Assim. Que bacana. Quantos músicos, mais ou menos, compõem as orquestras que participam do projeto? Mais ou menos uns 12, 15, às vezes um pouco mais. E é uma pouco orquestra menos. fixa? São sempre os mesmos músicos ou vocês chamam convidados? Como é que funciona? Tem muitos convidados, convidadas, então vai variando, assim, pequenas peças que você vai mexendo e que vai fazendo toda a diferença, né? Então, é um pouco assim. E o público se surpreende muito com o filme, né? Mudo, né? O legal é ver essas que você falou, né, das gerações. Então, Sim. por exemplo, crianças ou jovens que não viram, nem eu vi, né, os filmes de 100 anos atrás, por exemplo. Tem quase 100 anos os filmes. Sim, Mas a gente sente um pouco diferente por a orquestra estar tocando ali sim. e as coisas estarem acontecendo ali na hora. A gente sente também que o filme também está... Acontece alguma mágica quando se junta Sim. a orquestra, qualquer orquestra, tocando em um filme. É como se a coisa estivesse acontecendo ali. O filme antigo se torna atual, né? Se torna, torna, fresquinho, novinho em folha. Fresquinho. Inclusive, eu acho que a música, junto com o filme, nesse caso, eu acho que ajuda a compreender a história. Porque a orquestra é contemporânea. Sim, com certeza. Que muitas vezes acontecem umas brincadeiras que nós mesmos acabamos entrando, né? Por exemplo, tá num filme e de repente entra um ritmo brasileiro que legal. mas existe uma ironia que acaba acontecendo das propostas às vezes dos músicos. Então, mas a gente dá força mesmo para essa, assim, nós não estamos querendo recriar exatamente o que foi feito Sim. lá na época. Não. Vamos trazer do jeito nosso aqui agora. É bem honesto nesse sentido. Sim. Né? Sabe, ontem eu vi no Instagram um vídeo de crianças japonesas, seu pai é japonês, deitadinhos assim, numa sala pequena. Aí vem um professor e joga várias peças de madeira e não pede nada, só deixa lá. E as crianças constroem pontes, edifícios, barcos, carros, e fica tudo interligado. Crianças sem nenhum preparo de nada, mas estimula essa criatividade. Né? E a música faz muito bem esse papel, né? Não, eu fico pensando como é que chega nesse nível de criatividade. Né? Tem sempre o porquê genético. É verdade. Interessante. Isso é muito interessante. E eu acho que essas coisas culminam quando você junta isso tudo e apresenta uma proposta dessa que as pessoas conseguem interagir, né? Porque quando você faz parte da coisa, você tem um outro olhar sobre aquilo, né? Você não está ali só como um assistente, você está ali interagindo, você está tendo uma emoção, você está tendo uma vivência com Lindo aquilo. Né? projeto. E essa possibilidade eu acho que é muito interessante. Lindíssimo. Então agora a gente vai ver um vídeo que a gente mostra exatamente como acontece o Cine Orquestra. Opa. E depois você vai convidar as pessoas para assistirem, porque vocês estão fazendo uma programação agora, não é isso? Isso. Então a gente Tá vai bom. assistir e depois você convida o público. Beleza. Sensacional, parabéns, muito legal. A gente fica morrendo de vontade de estar lá para participar Poxa, desse negócio, né? Você tem que trazer isso para o Rio, porque por enquanto está acontecendo na UF, não é isso? Convida aí o pessoal. Isso, então, estamos lá, vai acontecer, começar agora, aqui no dia 16, né, aberto ao público, porque antes começa a Mostra Cine Orquestra lá no Cine Arte UF, que é ali em Icaraí, né, no Sim. Centro de Artes da UF. Então, dia 16 começa aberto ao público, que tem o Chaplin e Buster Keaton, são clássicos da comédia, e vai do dia 16 até o dia 6 de setembro. Então, vocês que... E acontece em que dias? Dias e horários? Dia 16... Dias da semana, você sabe? Tem sábados e domingos. Isso. Então, tem dia 16, tem dia 24, tem dia 30 e dia 6 de setembro. Então, O horário? o horário é às 19 horas, 7 da noite. Então,
convido todo mundo aí que queira Isso. assistir. E aonde está? E a entrada gratuita? Como é que funciona isso? Tem algumas gratuidades, por exemplo, se for de escola pública ou professores, etc. Aham. Mas o valor dá para comprar na bilheteria da UF ou pelo guichê web também dá para Tranquilo. comprar. Parabéns pelo seu projeto, é lindo e eu sugiro que você faça muitos e que você venha para o Rio para a gente poder também participar mais. Não que a gente não possa ir a Niterói, mas aí o público de cá também merece. Merece. Né? Eu acho que você deve voltar e parabéns pelo projeto. É lindo, é realmente lindo, emocionante e você faz uma coisa que eu priorizo muito no meu trabalho, na minha vida, que é guardar memória. Eu Sim. acho que isso é maravilhoso. Você está de super parabéns. Poxa. E já começando muito bem o programa, a gente vai ouvir Jane do Bock cantando um clássico dela, assim, que ela canta, para mim, melhor do que qualquer cantora, não só brasileira. Mas eu vou ficar por aqui e vou deixar vocês ouvirem. Por favor, Jane do Bock e Leandro Freixo. A orquestra já nos chamou, abri meu coração pra ver o chão. Eu vi que era feliz à luz de um cabaré. La noche nuestra, o mundo a rodar. Vem o fogo da paixão nos queimar. La luna tropical, o som de um bandoneon. Não me canso de pedir, bésame, bésame muito mais, bésame, bésame muito mais. Bésame. Voltando com o nosso Alerj Revista, agora a gente vai saber sobre novas bossas com o pianista Leandro Freixo, que faz parte do Quarteto do Rio, não é isso, Leandro? Sim. E esse grupo é um grupo que foi formado a partir dos cariocas. Sim. Qual é a ideia? É seguir a mesma proposta, dar continuidade ao grupo? Qual foi a proposta da nova formação? O grupo, o Quarteto do Rio, ele surgiu quando se dá a morte do Severino Filho, que era o fundador dos Cariocas. O grupo dos Cariocas começou em 1946 e tem uma história incrível, assim, de uma produção musical muito rica, né? Então, quando o Severino faleceu, eles precisavam de um pianista que soubesse fazer a primeira voz, pudesse fazer a primeira voz. Eu entrei. E no início não se tinha um plano assim muito definido, se tinha uma emoção muito forte de não deixar o som morrer, né? As pessoas que estavam no grupo, eu lembro assim, o Eloy Vicente e o Nil Teixeira, eles estavam desde 1994, 95, então era 20 e poucos anos, né? Os Cariocas, sobre uma liderança incrível, muito forte do Severino Filho. E o Fábio Luna tinha já uns 6 anos de grupo e eu estava entrando. Então, assim, a princípio, existia uma responsabilidade muito grande de dar sequência ao que o grupo fazia, que é um trabalho de reconhecimento internacional, né? A linguagem dos vocais, muito importante para a música brasileira. Então, assim, claro, existia uma necessidade de que isso não parasse.
mas ao mesmo tempo a emoção era muito forte e outros fatores, outros elementos musicais foram entrando, né? Então o grupo ele começou a desenvolver uma vertente instrumental que começou a envolver outros estilos para além da bossa nova. Era um grupo de bossa nova. A gente passou também a trabalhar com MPB, com samba, com compositores como João Bosco, Sim. Gonzaguinha. Então, a gente começou a inovar nos timbres também, o teclado começou, outros sons de sintetizadores começaram a trabalhar junto com o piano acústico. No show da gente, a gente sempre tem um piano Qual é a acústico. formação de vocês? Básica? Baixo, bateria, violão e piano, essa é a formação instrumental, Sim. né? E 4 vozes, primeira, segunda, terceira e quarta. Isso é muito legal, né? 4 vozes. A gente também faz shows com orquestra, com a Sim. formação sinfônica completa. E nisso você imagina que vai estar presente a bossa nova, o baião, o galope, E o vocês samba. mudam os arranjos, fazem arranjos com outra sonoridade, ou você, por exemplo, no caso da bossa nova, ou vocês preservam o original que a gente já conhece da bossa nova? O que aconteceu é que isso é uma escola de arranjos vocais que surgiu no Brasil a partir do Ismael Neto e do Severino, né? E que o Nil e o Eloy, depois de uns 20 anos convivendo, conseguiram assimilar essa escola. Só que eles não se ativeram só a permanecer na bossa nova, começaram a trabalhar com outros estilos. Então, quando você escuta, você vai ver aquela característica de arranjo de grupos como Four Freshmen ou Hi-Lows ou grupos cariocas. É uma linguagem, né, uma forma de fazer o arranjo, mas isso ela já vai estar mesclada com elementos extremamente assim modernos e atuais que vêm da nossa vivência cotidiana. E a bossa nova, querendo ou não, ela foi um marco importantíssimo Sim. da música brasileira, né? Assim, muita gente, inclusive, acha que o Brasil, aliás, que o samba foi que exportou a música brasileira. E, na verdade, não foi. Foi a bossa nova, né? Nós ficamos conhecidos no mundo por conta da bossa nova. Não Você necessariamente muito por conta do samba, como muita gente acha. Sim, o samba é verdade. foi junto, vamos dizer assim. Foi também um ritmo que nos representa, digamos assim. Mas a bossa nova tem um papel muito importante nessa história. O né? João Gilberto ele dizia que a bossa nova era um jeito de tocar samba, uma forma nova de tocar samba. Ele dizia Ou na época. jazz, né? Tem gente que diz que a bossa nova bebe no jazz. Bebe né? no Rola jazz, uma... porque discussão sobre envolve isso, né? muito de improvisação e Sim. um tipo de harmonia rebuscada que tem a ver com jazz. Mas eu costumo dizer, tem um show que eu faço toda segunda-feira aqui no Rio para uma plateia de estrangeiros, pessoas assim, tem gente da Ásia, da África do Sul, dos Estados Unidos, Canadá, Europa. Eu costumo dizer que a bossa nova, ela nasceu aqui no Rio de Janeiro, mas a gente está num ponto que a bossa nova ela não é mais só brasileira, sabe? Ela pertence à humanidade. Com certeza. Ela já está porque você tem grandes bossa novers na Ásia, no Japão tem muito bossa novista, na China, na Aliás, Indonésia, nos Estados Menescal, Leila Pinheiro, Sim. a galera que toca muito bossa nova. O Menescal diz que ele já Frequenta- não aguenta mais ir ao Japão. Assim, ele vai ao Japão, assim, sei lá quantas vezes, durante Frequenta muitos anos. muito. E que o mais interessante que ele comenta, a Jane sempre fala isso também, é que a bossa nova lá é muito reconhecida, não é? Muito... Muito é, reconhecida. uma música Semana passada pulsante. com a Lisa Ono. O Menescal estava com a Lisa Ono, que é uma gracinha, uma japonesa que canta bossa, né? Olha, Tava lá. você sabe, na Espanha, por exemplo, você encontra adolescentes tocando bossa nova muito bem numa escola em Barcelona, Sim. coordenada por um cara chamado Juan Chamorro. E você vê pessoas assim com 15, 16 anos de idade, tocando bem, igual gente grande do Rio de Janeiro, sabe? É muito impressionante. Isso é muito bacana, né? Muito. Porque significa que a bossa nova realmente está vivíssima e está aí, está fazendo história, fez história e continua fazendo história, né? E você acha que aqui no Brasil a gente ainda dá relevância para a bossa nova que ela de fato tem? Não, eu acho que ela poderia ter bem mais relevância do que ela tem, né? Mas a bossa nova ela está também numa fase muito interessante de expansão, de se mesclar com outros estilos. É comum você ver um grupo de bossa nova tocar, por exemplo, uma obra do Azimuth, que é um samba funk. Então essa coisa, ela está se universalizando, como aconteceu com o blues, ou com o rock and roll, ou com a salsa cubana. Então a bossa nova, eu acredito que o interesse por ela vai fervilhar cada vez mais, assim, daqui para alguns anos adiante, né, para umas décadas adiante. E vocês bebem em que fonte da bossa nova? Assim, o que vocês privilegiam? Que pergunta interessante.
É muito interessante. Olha, é muito presente no nosso repertório. Tom Jobim, Marcos Valle, Menescal. Quando eu entrei no grupo, a gente gravou um disco chamado Mr. Bossa Nova, era homenagem aos 80 anos do Menescal. É muito interessante, assim, porque em 2017 ele estava com 80 anos, mas o espírito dele, a mente dele é muito jovem, Total. extremamente. Ele é uma das pessoas mais incríveis que eu acho que nós, né, Johnny, conhecemos assim, como músico, como pessoa. É sensacional. Ele é um músico Para extraordinário. conversar. Nossa, é uma pessoa maravilhosa. Eu amo demais. de paixão. Menescal, te amo, estou te esperando aqui. Todos nós te nós. amamos, Todos ó. nós. Nós todos estamos te esperando aqui. A gente te ama e você é apenas o cara. Você conversa com eles, parece que você está conversando com um jovem que está vendo Isso. anos à frente. Né? Exatamente. A música que a gente tem no Spotify que tem mais views e tal, é a música Rio dele, com uma Que é levada linda. que o Eloy fez. O Eloy é outro, porque o Eloy tem a cabecinha branca dele, eu costumo falar no jovem. grupo. Eu falo no grupo, o Eloy é o mais novo de todos nós. Né? O Eloy agora está com. Olha o Eloy ali. Ele é o mais, sabe, é fantástico. Então, essa música, O Rio, ele fez uma levadinha de bossa nova, uma levada de drum and bass. Ficou uma coisa extremamente moderna, sabe? E aquele vocalzão dos anos 40, George Gershwin, está presente. Isso é maravilhoso. É não maravilhoso. Para você, no caso, que toca, também deve ser uma delícia, né? Uma delicinha à parte, É né? muito gostoso. Eu, como pianista, eu tenho que ter um cuidado danado, porque o piano é um instrumento que ele faz contrapontos com a melodia, né? Então, assim, você tem a melodia acontecendo, você tem vozes acontecendo com determinadas tensões que embelezam os acordes, e eu tenho que ter um cuidado para não ficar jogando, por exemplo, uma 13ª bemol se tiver uma 13ª. Olha, ele tá rindo, hein? Ele tá rindo porque ele tá entendendo exatamente o que você está Eu falando. estou falando assim com elementos de teoria musical, mas na hora que você está tocando, você não pensa nisso. Na hora que você está tocando, é mais a sensibilidade dos coloridos sonoros que estão rolando. Você pode fazer análises depois, né? Na hora de tocar é impossível. Um vocalzão desse, né? Você, às vezes é tirar que vocês vão, né? Tirar do piano aí que o vocal brilha, né? Sim, é verdade. Muitas vezes eu tenho que enxugar as Dá coisas aquela- no piano. É verdade. Porque justamente o vocal ele já vem com. O vocal ele é como um naipe de sopros também, né? Como se fosse um naipe, saxofone, trompete. Ele dá como se diz, um impacto, assim, um poder de impacto na música muito grande. E quais são as facilidades e as dificuldades de tocar em grupo? Porque tudo que tem grupo tem dificuldades e facilidades. Quais são? Essa pergunta é muito interessante, porque o tocar em grupo, ele envolve uma coisa que ele estava falando, a ética da improvisação, né? Vamos pensar que existe a ética da criação coletiva. Sim. Você precisa respeitar muito quem está tocando contigo, é necessário que exista um senso de amor e de admiração pelos parceiros, né? Uhum. Assim como acontece num casal, ali no coletivo de 3, 4, 5 pessoas, acontece. Agora, que eu tenho para mim que num grupo vocal, instrumental, isso se intensifica, sabe? Se intensifica bastante. Porque você está construindo o som junto com as outras pessoas, com o som que vem do teu próprio corpo, do teu próprio organismo. Então, é uma coisa quase que de pele, de corporal mesmo. Corpo a corpo, né? Corpo a corpo, muito corpo a corpo. Você respira junto, você começa uma frase junto, acaba junto, a respiração, as articulações. Então, envolve uma intimidade muito grande. É preciso que haja uma afinidade, né? E isso pode também não acontecer. Existe no convívio humano diferenças que às vezes incomodam. Quando você convive muito com alguém da sua família ou um amigo próximo, tem aqueles momentinhos que você fica um pouco irritado com a pessoa, e aí você começa a superar isso, e eu acho que o grande aprendizado é o seguinte: muitas vezes você tem que abrir mão de alguma coisa, né? Você está ali convivendo com as pessoas. Isso acontece em família, no casamento e no grupo musical também. O grupo está discutindo, vamos tomar tal ação, X, e alguém fala assim, olha, não vamos fazer muito assim X, não, vamos fazer X linha. E você, putz, cara, que droga, olha só, ele viajou. Mas você, na hora, você recua. E às vezes você aprende que, na verdade, o teu companheiro estava com uma perspectiva uma visão melhor que a sua. Que você não tinha visto. Melhor alguma coisa que você não tinha, um ponto de vista que você não tinha se tocado. Um pouquinho mais pra frente, ele tinha razão, cara. Não é que deu certo? Não é que deu certo? Isso Isso é legal. Quais são os timbres vocais que vocês têm no
dos Por músicos. exemplo, eu faço a primeira voz. Quando você tem 6 vozes, geralmente as pessoas estão muito dentro da tessitura delas, né? 6 ou 5. No caso do quarteto ou do trio vocal, você sai um pouquinho da tua tessitura natural. Então, eu, por exemplo, que faço a primeira voz, eu sou um barítono, a segunda voz é um barítono. Tenores e barítonos podem fazer a primeira e a segunda. E eu utilizo muito o falsete. É muito comum que eu utilize o falsete. E isso é uma característica de grupos como os Cariocas, o Four Freshmen, que Sim. também é um quarteto. Highlows. O High-Lows ele já é uma formação maior, mas eles usam. Né? Ou você vai ver um falsete num grupo Take Six, por exemplo, que são 6. A segunda voz também utiliza o falsete. Ele tem um falsete espetacular. Aliás, nós temos um Nós- projeto. Nós temos, Toca aqui, a gente tem um projeto. nós temos um Qual é o projeto. O projeto? Quarteto do Rio e eu, né? É o Quarteto do Rio com a Jane Dubois, que a Misturando um gente monte de precisa fazer Deve isso o mais ficar rápido muito possível. bom, hein? Isso vai ficar muito bom, hein? É. Isso Todo vai ficar mundo, bom né? Agora que a demais. gente está falando, todo mundo quer ver isso aí, hein? Isso Nossa. acontece quando? Que é para a gente já poder falar sobre esse assunto. Então, Já era para ter acontecido, era. né? Mas o grupo está passando por uma transição enorme, muito profunda, porque tá ali essa formação era com o Fábio Luna na bateria, né? E depois teve ele em 2019 o Fábio saiu, entrou o Hernani, aquele de óculos ali atrás de mim. Só que o que aconteceu Menescal. é o Menescal, aí, Menescal querido. por ocasião do disco que a gente fez com ele. Aham. Então, aconteceu recentemente que o Nil Teixeira, esse de camisa vermelha, ele teve câncer de 2022 para cá e ele fez a passagem dele. Ele faleceu agora há pouquinho tempo, né? Uhum. Então, nós tínhamos a missão de encontrar um outro baixista para substituir ele, baixista vocalista, e o Hernani, que é esse que está atrás de mim, ele está fazendo uma mudança de vida atualmente, então ele está se afastando temporariamente para realizar outras atividades, né? Se afastando temporariamente, que eu digo da música, da atividade musical. Então, nós temos agora a entrada de um novo baixista, que é o Rômulo Gomes, e de um novo baterista, que é o Marcelo Santana, e vamos começar os primeiros ensaios para retornar ao grupo em novembro. E aí a partir fazerem daí, novos projetos. novos projetos. Que inclui a Jane. Que inclui a Jane. Muito bom, com muitíssima honra e Nossa, desejo de eu nossa também parte. acho. Eu Vai te ser digo bacana. que Nós eu estamos concordo com doidos para você fazer esse projeto inteiramente. E vai ser um projeto lindíssimo, com Eu toda adoro certeza. vocal. Eu fiz muito vocal com o Severino. Sim. E a irmã dele, a Hortência. Hortência. A gente, todos esses do JB, Sim. sabe? JB, não sei o que, tudo era a gente cantando Jingle. as vinhetas. Fazendo jingle e Era o vinhetas, né? Severino. Na época que ele. os Da época músicos que trabalhavam tinha muito bastante. isso. A gente Você ganhava muito acha? dinheiro. Podia voltar, né, Eu Jane? queria ter vivido Podia essa voltar, época. né? Podia. Nossa. Aliás, você tem uma história boa com isso que você já me contou. Acho Mas eu não que sei se vale a ele gente vai contar aqui. numa direção assim, você está criando um mercado novo, é tão bacana, cara, te ver assim, Mas jovem eu com queria essa falar uma disponibilidade. Vale, por favor. Eu conheço esse rapaz, né? Então, um dia eu estou lá em casa, ele me liga pelo celular, aí ele manda o povo que ele ensina cantar uma música para mim, que é né, do meu repertório, e ele faz uns improvisos, tá? Com os loucos também. Aí um saxofonista não sabe fazer 300 escalas, mas poucas notas, com sentimento, eu chorei. Falei, cara, para com isso. Ele dá aula para gente que é louca. Eu quero falar sobre esse assunto agora com você. Você é musicoterapeuta e você trabalha com pessoas que têm algum tipo de disfunção, vamos dizer assim, né? E como é que funciona esse trabalho? Isso agrega... De que forma a vida dessas Então, na pessoas? verdade, olha só que interessante. Peraí, Se- eu sou louca também, desculpa. Não, então, isso é por aí que eu vou. Então, é porque todos nós somos. Quem não é, Se levante você a mão pensa assim, aí, a palavra musicoterapeuta já É. induz que você está ali tendo um cuidado com alguém, Sim. né? De algum tipo, de alguma espécie. Mas, se tem um cara trabalhando com música ali, então, de repente, são pessoas com necessidades especiais.
Na verdade, quando você entra dentro dessa seara, você vê que todos nós temos, sabe? Não tem muitas essas barreiras. E é muito interessante, o Bloco Loucura Suburbana, é um bloco lá do Nísio da Silveira, foi o primeiro bloco de saúde mental do mundo, e eu fui fundador desse bloco no ano 2000. Loucura Suburbana, porque o hospital ele fica no Engenho de Dentro. Tem um samba, um dos sambas de algum ano, que eu não me lembro qual, tem uma partezinha da letra que é o seguinte... somos iguais, escuta a nossa voz, loucos somos todos nós, loucos por saber, loucos por viver. É o fim do manicômio, pelas ruas da cidade, explosão de alegria, sonho e realidade. Então, essa letra diz muito, sabe? Você vê porque... Qualquer um de nós. Eu, por exemplo, eu tive uma época que eu morei fora do Brasil, aí soube que meu pai estava com câncer, voltei para o Brasil. Quando eu voltei, eu estava deprimido, eu tive que ter cuidados e tal. A gente passa por nossos momentos. Todo mundo. O musicoterapeuta, ele pode trabalhar, por exemplo, com mulheres gestantes num período de gravidez complicada, pode trabalhar com pacientes terminais, pode trabalhar com saúde do trabalhador, o trabalhador que está estressado. São muitas frentes, eu né? me especializei em saúde mental, eu fui o primeiro musicoterapeuta no Brasil. E aí, como é que você me diz qual é a resposta das pessoas que entram nesse projeto? Essas pessoas com esse tipo de deficiência. Uma coisa que eu posso te afirmar com muita propriedade, porque foram uns 16 anos mais ou menos de atividades em CAPS, que são os Centros de Atenção Psicossocial, né? É um dispositivo que tem como um dos objetivos evitar que a pessoa fique tendo muitas internações por um surto psicótico ou um surto de depressão e tal. As pessoas que se tornavam frequentadoras assíduas da minha atividade musical, que estavam lá toda semana, elas não se internavam mais. Então, eu tive pessoas que ficaram comigo por 8 anos, por períodos de 8 anos, sem ter uma. E elas podem começar do zero. Pode começar do zero. Sabe tocar nada e chega ali e começa com você a fazer esse trabalho. Sim, porque eu sento aqui com o meu teclado, um microfone, boto um microfone aqui do lado, todo mundo se junta, instrumentos de percussão à disposição. Eu falo, gente, eu vou cantar 2 músicas aqui, depois quem quiser vem aqui e canta. Aí as pessoas vão cantando, vão tocando percussão. Alguns começam a compor, as pessoas que são tocadas pela prática de escrever letras, ou às vezes a pessoa nunca fez aquilo e começa a fazer, né? E eu já formei bandas com as pessoas e nós fazíamos apresentações em universidades, no Circo Voador, enfim, lugares de espetáculo, né? O Espaço Oi Futuro. E muito legal, é um caminho de existência. Você precisa, para o psiquismo do ser humano se desenvolver, você precisa criar um espaço existencial. Esse espaço pode ser como nós estamos vivenciando agora aqui, de fala, né? Ou ele pode ser um espaço da pintura ou da dança. Pode ser da escrita, ou da música, poesia, seja do que for. Exatamente. Mas isso é importantíssimo, né? Para restabelecer uma certa normalidade, se é que a gente pode dizer assim. Esse rapaz que ela estava falando, o saxofonista, ele começou a tocar sem ter nenhum estudo e convivendo comigo. Depois ele foi estudar na Escola Vila Lobos. Ele não consegue ele demora para aprender a teoria. Só que ele vai muito mais rápido em outros aspectos, como, por exemplo, a construção da sonoridade do sax dele. Lembra um pouquinho oh, meu Deus, agora me fugiu o nome. Um saxofonista famoso. A sonoridade dele é muito, muito avançada para o conhecimento teórico que ele tem. É brasileiro? Não, americano, que morreu rápido. Interessante. O Charlie Parker, contemporâneo do Charlie Interessante a gente saber que as pessoas que aparentemente teriam algum tipo de rejeição ou de maior dificuldade, elas vão lá e fazem, e acontecem, e a coisa flui. Isso é incrível, né? Você vê como é importante, como é potente a arte, né? Isso é muito maravilhoso. Você pode ter um rapaz autista agindo em pé de igualdade com qualquer pessoa. Você sente falta de grupos vocais, formação de novos grupos vocais? Eu sinto, mas é uma coisa que está acontecendo aos poucos. Aqui no Rio a gente tem uns grupos, tem Ordinários, Bibossa, tem uns grupos Porque aparecendo. Porque a gente teve um quarteto em si, a gente tinha como é que é dos meninos? MPB4, a gente teve grupos referenciais importantes, né, que solidificaram muito a música brasileira. Você acha que a gente está
Nos Tá indo nesse caminho? exato, nos anos 40, 50, Sim. 60, era uma tendência mundial. Grande, né? E agora eu acho que aqui no Brasil essa tendência ela não está como era antigamente, mas está voltando. Tá voltando. Esses dois grupos que eu lembrei, por exemplo, são muito bons, o Bibossa e o Ordinários. Sim. São grupos que têm um trabalho muito bonito. E tem muita gente nova também acontecendo Sim. e bebendo lá na Bossa Nova, que é bom Sim. demais, né? Isso é bom demais. E, de fato, né, a gente vê que com essa experiência que você acabou de falar, como a gente reforça a ideia de que a arte salva, né? Sim. A arte salva, né? E aí a gente consegue ser assim, mais ou menos, como a gente está sendo aqui. A Anísio da Silveira, ela falava A assim, a arte alegria salva. que cura. É verdade. É a alegria que cura. Com certeza É. é muito bom. E é com essa alegria que eu vou aqui pedir para você continuar aí com a gente, porque o programa não acabou. E a gente vem no próximo bloco com ela. Eu não sei nem o que dizer, porque é muito talento numa pessoa só. Com ela, Jane do Bock. Eu estou esperando vocês, é bem rapidinho. E a gente volta agora no Alerj Revista, recebendo ela, a diva, Jane do Bock. Oi, minha amiga queridíssima. Não é assim, não. O nosso trato é outro. Como é que é? Amiga o quê? Amiga linda. Aí. Eu sou linda na boca de Jane do Bock. Tá bom pra vocês? Vocês querem mais? Não sei se você já fez alguma coisa pela humanidade. Se você tem alguém que te chame assim, mas eu tenho, desculpa, tá? E é a Jane do Bock. Amiga linda. Linda, minha amiga linda, Jane do Bock, que faz 55 anos de carreira com cara de 25. Isso é uma coisa que ela também tem que explicar. Esse rostinho de 25 fazendo 55 de carreira. É olho de sapeca. Jane, me diz uma coisa, parece que foi ontem. Nem lembro quantos anos eu tenho nunca. O meu neto fica sempre me lembrando que eu sou divertida e engraçada. Eu adoro brincar com ele. E as crianças vão lá em casa, não querem ir embora, não. Toco o interfone, ai, tomara que não seja o meu pai, porque quer ficar na bagunça. Eu invento 1000 brincadeiras. Mas artisticamente, parece que foi ontem. Não, porque eu não... Parece, sei lá, não sei. Eu nem lembro que eu sou da arte, da cantoria. Eu não me lembro. É estranho, Passou fácil. né? Passou. Tá passando fácil. E é bom demais. É bom, né? Fazer o que se gosta já é muito bom, É né? muito bom. Mas a tua história com a música chega desde sempre, ela está no DNA. Como é que começou a tua história com a música? Então, o pai da minha mãe era violonista, né? Música clássica, e o pai do meu pai era maestro. Só isso. Aí o meu pai cantava, mas era amador. Ele foi médico, né? Diretor de hospital, e um cara maravilhoso, assim, escritor e tal. E lá em casa, a varanda era cheia de gente como Câmara Cascudo, folclorista. E eu pequeno ficava vendo aquelas coisas maravilhosas lá na varanda. Aí o trio Iraquitã, trio Maraiá. Meu pai tinha um trio dele, cantava. Era o cozinheiro do hospital, que era o dono da festa, dando ordem para meu pai. Eu achava tudo aquilo lindo. Era criança, era velho, era menina, era todo mundo. Era pobre, era rico. Minha casa era porta aberta, música, 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 o dia inteiro. E aí meu pai era do jazz, ficava solando, ficava lá e eu dizia, que tá voando, o homem tá voando, eu não entendia. O que é isso, né? E a minha mãe era a Frank Sinatra e ela fitzgerald o dia inteiro, né? Que te E meu influenciou muito a ela. muito. Você conta isso sempre, porque a ela Fitzgerald deu Muito. deu uma inspiração para a vida ouvia artística. todo dia. Aí eu dizia assim, essa senhora é minha parente. Porque... Só pode. Aí tinha um disco do Burning Castle com a Julie London, que tinha Cry Me a River, Laura e tal, que eu também furava, assim. Era 78 rotações. Aí eu ficava, não... Eu sinto que isso? Uma deusa lá do, sei lá, de que planeta. E aí eu ouvia, decorava. E aí tinha um rádio que era um globo. Eu via Luiz Gonzaga o dia inteiro. Meu Deus, coisa linda. Aí Tudo meu avô... isso te formou, de Sim. alguma maneira, né? Sim, meu avô era chorinho, o outro música clássica, o outro tudo. E meu pai gostava de samba. Aí eu fui para os Estados Unidos, era um grupo de rock pesado. Eu era doida, assim, então eu nunca tive assim, isso eu não posso, isso não é bom. Eu sei lá o que é bom, eu sei o que eu gosto. Sim. E se eu gosto de música simples às vezes, Relami, também gosto do Egberto, com quem eu cantei anos da minha vida, que é Sim. difícil. E eu preciso lhes dizer que Egberto Gismonti diz
que esta senhora aqui tem uma das vozes mais lindas não. e afinadas do Brasil, quiçá do planeta. Não, Ele fala, não sou eu que estou falando, é ele que diz, mas apenas o Egberto Gismonte. Falei, eu Apenas o Egberto Gismonte. Aí o Egberto eu comecei com ele, Sim. assim, E né? ele assim. também é outro deus, né? Às vezes a gente abria a cortina, assim, tinha pouca gente. Aí eu falava assim para ele, cara, você vai estourar no mundo, não tem jeito. É verdade. Você é demais. Jane, você foi atleta, você jogava vôlei e foi para os Estados Unidos com uma bolsa que você ganhou, ficou 6 anos por lá. Você acha que essa sua ida foi determinante para você escolher a sua carreira como artista, como cantora? Foi, porque eu não me programei, não fiz plano algum para virar uma cantora. Eu fui cantar, fazia jingles nos Estados Unidos com meu ex-marido, depois eu casei, né? E também fazia noites, era restaurante, era bar, era igreja, era o que aparecia, a gente levava nosso amplificador, nossas guitarras e ia cantar todo tipo de música. As top 40 lá que tocava em rádio na época, tinha o Toadstool, que era Electric Toadstool, cogumelo elétrico, todo mundo drogado, LSD rolando solto, maconha, bebê, e eu caretíssima, sempre fui muito careta, em função dessa coisa de nadar, de jogar tênis, eu gosto de esporte. Então, nunca, nem fumei maconha, nunca experimentei nada disso, mas tocava em lugares dos maconheiros, tocava em tudo quanto é lugar. E aí, assim, era engraçado. Aí eu disse, cara, eu estou ganhando meu dinheiro, estou fazendo música, mas eu não me programei, não. Uhum. Eu tinha outros sonhos. Eu queria ser psiquiatra, fiz um pouco de Porque psicologia. você foi lá por conta do atletismo, Não, eu fui lá e joguei vôlei para estudar, para né? estudar. Fiz o SAT test, passei, né? Hum. Porque eu era formada em inglês, minha mãe era professora de inglês, né? Uhum. De francês, as duas coisas. Aí eu disse, tá bom aqui, eu ganhava bem, né? Lá nos Estados Unidos você tem o carro velho, mas tem uma casa legalzinha, mesmo pobre, e estudava num lugar lindo, né? E aí fui ficando, fui gostando, aprendi muito com os negros, muito, eu adoro blues, Uhum. e eles viviam na minha casa na época de segregação e as pessoas se incomodavam, eu digo, mas o que é isso? Sabe? Então os negros viviam na minha casa, cantando blues, Where they call us to... e aquela coisa, aquela música, e aquele povo que era com grama, casa, mas incomodava as pessoas, a cor. Aquilo me deixou muito triste na época, era a década de 70, né? Mas eu aprendi a absorver muita coisa do blues, né? do band note, né? Que é onde começou o rock. Mick Jagger, Muddy Waters, ele sugou aquilo tudo. Né? Antes era tudo retinho, as notinhas, tudo. Agora, yeah, B.B. King, é aquela coisa linda do band, né? E aquilo me tocava, deve ter sido uma negra. Então, saiu dali, você decidiu, quando você voltou, isso que eu vou fazer da vida. Aí, quando eu voltei, eu gravei um CD produzido pelo Raul Seixas. O Luiz Essa fez os arranjos. Maravilhoso. Wilson das Neves. Olha, eu cantando, aí a letra foi fera. censurada na época da ditadura. Aí eu ia presa. DOPS foi lá, 2 caras de couro, assim. O que você quer dizer aqui? Eu sempre fui ligada, né? Sustentabilidade, nosso show fala da água. Eu falei, estou falando do lixo, que vai poluir. É isso. Não tem lixo no Brasil. O que você quer dizer? Tudo vetado em vermelho. Eu falei, oi? Aí o Raul Seixas dizia assim, não discute, você vai presa. Aí eu falei, cara, tira a letra, então. Aí eu cantei um sketch, assim, né? Fui cantando. Aí o Luiz Essa mostrou para o Egberto, ele quis me conhecer, ele nunca tinha me visto. Ele gostou do jeito que eu cantava e me chamou para trabalhar com ele. Música para cinema, para teatro, show. E aí, na época eu tocava violão, porque o Américo de Holanda, que é o pai do Hamilton de Holanda, foi um professor de violão em Natal, onde eu morei na minha infância. E eu tocava direito, imagina eu tocar com o Egberto. Hoje eu não me atrevo nem... Porque quando você é jovem, você vai, né? Toda cheia de garra. Agora você fica se criticando, se julgando, não, né? Também não ensaia mais, não tem tempo. Mas aí eu aprendi muito, absorvi muito com tanta gente, assim, do rock,
da música instrumental, Hermeto, eu trabalhei muito com o Hermeto, gravei com E ele. aí você foi fazendo carreira, foi fazendo um Quando eu disco vi- atrás do outro, porque ela tem disco à beça, Ah, é. participação em mais de 100 discos, com Nossa, é Chico, com muito Caetano, com É. toda a nata Todo da música brasileira, tem Jane do Bock por lá, né? Então, foi uma estrada, é uma estrada, né, que você vem construindo e acabou que você se tornou a grande Jane do Bock, né? Não, uma pessoa que leva a música sem preconceito. Às vezes a pessoa lá de Belém, você canta, canto, nem conheço. Sabe assim, eu canto. Por que Jane, não? mas de uma forma tão eclética que é a sua carreira, É, você claro. tem um estilo que você de fato prefere? Jazz, E para ouvir, como ouvinte, é jazz também? música instrumental, adoro. Que é uma coisa difícil, né? É uma coisa em menor escala, não é difícil, mas vocês que trabalham também com música, se faz menos música instrumental no Brasil, assim, para se vender, né? Em menor escala do que a música cantada, digamos assim, né? E é tão bom, né? É muito bom, né? Eu acho lindo, assim, quando eu ouço, por exemplo, dependendo do meu espírito, do estado de humor que eu esteja, por exemplo, hoje eu vou ouvir o Mike Stern. Pronto. É Boto lá, fico maravilhoso. feliz. É maravilhoso. Ué, então assim, eu não sei explicar o que é bom, o que é ruim, eu não sei quem sou eu para julgar, ninguém é nada para julgar nada. Não, e música Agora é eu o que sei te que me faz toca, bem. né? O que toca a gente é o que é bom para E você, o que você né? precisa. Não tem bom e ruim, né? Rogério, eu perdi um sobrinho, ele tinha 5 anos, era uma paixão que eu tinha por ele. Ele caiu, eu sonhei que ele morria e ele foi embora. Aí, assim, quando eu ia sofrer, eu botava o disco do James Taylor chamado Gorilla. How shower the people you love with love. Aquilo me fazia um bem, sabe? Ele tocava a minha alma de um jeito, e aí eu tinha que ouvir, era necessidade ouvir a voz do James Taylor. E aí, naquele disco, Gorilla, eu explico? Não. Não tem explicação. O teu nome está ao lado de nomes como Ella Fitzgerald, Billie Holiday, Piaf, Nina Simone, numa coletânea entre as maiores cantoras de todos os tempos. Qual delas mais ainda te inspira? Não, o que eu acho é assim, a Ella Fitzgerald, perguntaram para o Oscar Peterson qual foi o melhor músico com o qual ele trabalhou. Sabe o que ele respondeu? Ella Fitzgerald. Então, ela é um músico. Quando ela sai improvisando, aquela velocidade de raciocínio, com aquelas harmonias difíceis, e ela sai... Peraí, calma, porque é difícil acompanhar, né? A criação da hora, isso é muito complicado, porque os acordes dificílimos, e ela sai improvisando, e aquela voz segura, tem agudo, tem grave, tem humildade cantando. Você não vê ela fazendo tipo. Ela mexe a cabecinha, ela fica feliz. É uma musicista assim, que eu sou apaixonada e nunca vai nascer ninguém que chegue aos pés, me desculpa. E então, aí assim, ela é the best. E, de certa forma, isso influencia o teu canto? Não, eu não chego nem um dedinho mindinho da mulher. Eu sei que não tem condição, mas eu sei assim que ela me influenciou a saber que você tem que servir a música, né? E não pisar na música. Você tem que deixar ser um instrumento de percepção, porque a força criadora passa através. Quem é você? O ser humano que vai acabar. Sabe, é uma energia, é uma poeira cósmica, sei lá, do raio que parta da estrela, e você pensa que é alguém. Ninguém no universo. Ninguém. Então, a Ella Fitzgerald, que é aquele monstro sagrado, ela sabe disso. E ela ensina isso. Quando você observa desde pequena a conduta, sabe, o olhar, o sorriso e a música que sai daquela mulher, aí você diz, isso é uma cantora, na minha opinião. Sim. Não adianta fazer gestos e tipos, porque isso não impressiona ninguém. E você eternizou na sua voz, como ouvimos aqui, Bessame Mútil e Manuel Audaz. São duas músicas que, assim, falou Jane do Bock, a gente se remete rapidamente, apesar do seu repertório imenso. Ainda é a tua Conceição? Eu acho que sim. O Manuel Audaz, toda vez que tem oficina de voz, é Campo do Jordão, é Jaraguá do Sul, é Brasília. Qual é o hino do povo lá cantando? É a música do Toninho Horta, né? Que tem a ver com a juventude e a despreocupação. É só ser feliz, é a sua criança lá de dentro que sai, que você quer ser feliz. É o mínimo que você pode ser nesse planeta doido. É verdade. Jane, você agora está fazendo uma homenagem ao Ivan Lins, que faz 80 anos. Você e Gilson Peranzeta fizeram um trabalho com as músicas do Ivan, merecidíssimo, porque o Ivan também é, nossa, um querido. Ivan,
Mil beijos para você. Mil beijos. Ivan. Parabéns pelos 80 anos. Parabéns. Parece que foi ontem, né? Aquele cara com aquele piano que não... Autodidata, para quem não sabe, né? O Ivan é autodidata, é incrível, um arranjador de primeiríssima. Volte aqui no programa, o convite já está feito. Volte aqui, agora é outro programa, vem contar aí sobre os 80 anos. E vocês, Gilson, fazem essa homenagem ao Ivan. Como é que surgiu essa ideia? Porque você já conhecia o Ivan, trabalhou com ele já produziu o disco seu nos seus 30 anos de carreira, Em né? Nova York. Como é que pintou essa ideia de fazer essa homenagem? Foi o Raimundo Bittencourt, que é produtor e sócio do Menescal, né? Ele que gravou meu primeiro disco, que tem o Manuel Aldaz, inclusive, né? E esse mais recente, quer dizer, agora vai ter o do Nelson Faria também, mas esse mais recente com o Gilson foi o Raimundo que teve essa ideia. Ô, Janinha, vamos gravar e tal. Foi tudo muito rápido, né? Mas aí o Gilson é incrível. É outro fera. Nossa Senhora, Nossa, é muito incrível. Maravilhoso. Eu também, amo né? o Gilson Peranzeta. E a Eliana também, mulher dele, que se empolgou, vamos embora fazer e tal. E a gente fez. Pega barquinho, vai, volta. Na época tinha pandemia, o estúdio mofado, porque vivia fechado. Eu... com asma. E como é que vocês escolheram esse repertório? Eu que escolhi a maior parte. Aí eu apresentei para o Raimundo. Com que recorte? Pessoal, os maiores sucessos? O que você Eu acho que melódico fez? mesmo, assim. Eu gostei das melodias. Eu gosto de todas as melodias dele, né? E tive uma sorte muito grande de virar parceira do Gilson com o Ivan. Eu fiz a letra junto com o Claudinho Lins, né? E ele Sim, cantou. September, né? É, É uma música que September, vocês que- fizeram. Que é do Ivan, na verdade, É do você Ivan. botou letra. Não, é é isso? do Gilson com o Ivan. Ah, do Gilson com o Ivan, isso. E aí eu botei letra com o Com o Claudinho. Claudinho. Quando eu vi essa música, Para de novo. Beijo, Claudinho Lins. Daqui a pouco tá fazendo Claudinho, show. querido. Maravilhoso, amigo, ó. Amigo. Querido, venha pra cá pro Alerj Revista. eu recebi um disco, meu filho comprou nos Estados Unidos. Era o Quincy Jones, aí o Take Six que canta September. Que música é essa? Aí eu voltava, né? A vida é muito maluca. De repente eu faço a letra dessa música, né? Doida. Maravilha. Então eu ouvi essa música direto, porque o Take Six, o Zé Luiz Maziotti me deu a primeira fita cassete do Take Six, eu ouvi de manhã, tarde, noite, madrugada. Manhã, tarde, o que é isso? Quando eles faziam show lá em São Paulo, eu morava lá, eu que nem criança, eu saía da minha cadeira, minha mãe sentada, minha filha, não, peraí. Aí eu ia lá para frente do palco, ficava, o baixo, eu apaixonada pelo cara do baixo, que isso? Meu Deus, onde é que ele tem perfeição, puf. Aí, e agora? Como é que eu volto para a mesa? Aquele salão assim de socorro. Aí eu voltava para lá, para cá, o imã, você ia lá que nem boboca, assim. Eu conheci eles, né? Eu fui a uns 3, 4 shows. Maravilha. Que nem o Jacob Collier, que eu também sou apaixonada, né? Eu vou lá para frente, fico assim. E nesse disco que vocês fizeram do Ivan, como é que a gente pode fazer para ouvir? Já foi lançado? Como é que a gente ouve esse disco seu e do Gilson sobre o Ivan? Esse disco está em todas essas plataformas que eu não ouço. Me desculpa, eu não ouço uma. Detesto. Mas tá tudo lá. Está em Spotify, todas as plataformas Deezer, digitais, é todas isso? as plataformas. E o que a gente tem lá? Quais são as músicas que vocês colocaram Tem no repertório? Vieste, Lembra de Mim, tem Somos Todos Iguais Nessa Noite, tem... Os grandes clássicos do Ivan, os né? clássicos do Ivan. Todo mundo conhece, gosta, canta, Gosta. né? E no show a gente verifica isso, porque as músicas são cantadas do Sim, começo ao fim. do Assim. início ao fim. Não preciso nem cantar, eu vou Ele só fez um- começo. Ele fez um show. Ele fez um show de 80 anos no Municipal, também deu isso. Ele começava e o povo ia junto. Ele começava e que o povo pode, ia né? junto, né? Grande Isso é karaokê. maravilhoso, né? É. Jane, quem está começando agora, se você pudesse dizer uma única coisa para quem quer ser um cantor atualmente, o que você diria? O que eu diria assim, tem muito cantor novo maravilhoso, cantoras novas maravilhosas, mas essa agonia de ser famosa, de ser famoso, de uma hora para outra, ter 300 milhões de seguidores, isso aí eu acho que não é da música. A música é você ser feliz fazendo o que Deus botou lá dentro do seu coração, né? Lógico que aprimorar aqui e acolá é bom sempre, mas escolher o repertório que te faz bem, porque isso vai fazer o outro se sentir bem. Com Não, eu certeza. vou cantar isso porque isso é bom. Sei lá o que é bom, eu não sei de ninguém. Agora, eu sei o que, às vezes, quando eu dou aula lá em casa, eu sei tirar o que a pessoa tem de melhor. Tem de melhor. Abrir gavetinhas, sabe? Jane, e nos próximos projetos que você tem outras frentes além da música? Tem o Nelson
Farias, que Faria. vocês vão fazer um trabalho sobre Carlinhos Lira. Lindo, que também é outro bossa novista de Bossa primeiríssima, né? É. E além disso, você foi para outros campos. Agora você tá chique a beça. Você tá fazendo o lançamento de quê? Fala aí pra gente. De uma linha de óculos. Olha, gente, agora tem uma linha de óculos 60 Jane mais. do Bock. É, mas é a Kaline Hum. Fiuza que propôs. Você viu, né? Tá bonita a Maravilhoso, coleção, não é? maravilhoso. Isso significa que Dona Jane do Bock vai nas 11. Ela canta, ela agora tem linha de óculos. É muito chique essa nossa queridíssima Jane do Bock. E agora nós chegamos no nosso momento literário. O que você anda lendo, Jane do Bock? Então, eu estou conferindo do Wagner Azevedo, ele é um dicionarista. Ele lançou agora um livro com as minhas canções que eu escrevi, e ele explicando as figuras de linguagem, né? De todas as canções, eu escrevi para o Jerry Mulligan, eu sou muito chique, sou parceira do Jerry Mulligan, né? Aí eu tenho canções com muita gente famosa aí, né? E Oswaldo Montenegro, e um monte de gente assim que eu amo. E ele fez essa beleza de Coletânea. coletânea de canções de vários discos meus. Mas isso é um livro. É um livro. Como E eu chama tô- o livro? Dicionário, figuras de linguagem, com meu nome. Com né? Jane do Bock. É bom Maravilha. falar dele, porque falei, Claro, ele vai estar. Ele vai estourar com esse livro. eu também acho. Até porque é um livro incrível, né? Fala da tua história, que não é pequena. Ele precisa- Que não é pequena. Leandro, o que você anda lendo? No momento, eu tô vivendo uma experiência muito, muito intensa com Guimarães Rosa. Porque eu estou participando de um espetáculo, é o grupo Canto da Viração, onde eu tenho um irmão de longa data, o Ronaldo Mota, a Jane conhece ele também, Cedo. nós estamos abordando são três livros, um chama Sagarana, eu acho que é o que fala da história dos bois e vaqueiros, conversa de bois e vaqueiros, os bois falando sobre os homens, é muito interessante, na perspectiva dos bois, e os vaqueiros falando sobre os bois. Tem um outro livro que é Primeiras Histórias. O Sagarana é de 1946. O Primeiras Histórias tem a história da menina de lá, que é uma menina de 4 anos de idade que faz milagres e conversa com espíritos, um negócio muito bonito. E um outro livro que se chama Estas Histórias, que fala sobre um conto chamado Presépio, sobre o povo organizando Tudo o isso é Natal. obra de Guimarães Rosa. É isso. Guimarães Rosa. Então a dica é Guimarães Rosa, Nossa, tá certo? com todo o meu Com toda a coração, força. Com toda a força. Taio. Por acaso, estou lendo agora Fernando Pessoa, Livro do Desassossego, Muito bom. que não é exatamente escrito pelo Fernando Pessoa em si, né, com aqueles 1000 heterônimos, mas é um negócio de outro planeta. É verdade. Assim, Que legal. entrar num universo completamente, ao mesmo tempo diferente, ao mesmo tempo íntimo. Você se identifica e se estranha ao mesmo tempo. Muito bom. E eu vou indicar Vocês da Imprensa. É um livro de João Paulo Sacconi, editado pela, deixa eu ver aqui, Máquina de Livros. Esse é um livro muito interessante. A Jane comentou aqui sobre a questão da ditadura, que ela cantou na época da ditadura e como era difícil. Vocês da Imprensa é um livro que fala... Esse cara, o João Paulo Sacconi, ele é um jornalista que teve uma experiência muito ruim e ele conta a experiência dele, que ele viveu, e a experiência de vários colegas, gente, inclusive, que perdeu a vida por estar cobrindo um momento político do Brasil, e ele conta essa experiência. É muito interessante, é um livro assim, que todo mundo devia ler, jornalistas, claro, mas todo mundo devia ler para entender um pouco do Brasil e do que é ser jornalista no Brasil. É muito interessante, eu recomendo muitíssimo, tem aqui nomes importantes, ele entrevistou 203 profissionais e conta a história de muitos deles, inclusive de gente que morreu e a família conta aqui. Fica a minha dica aqui. E agora, para a gente encerrar o programa maravilhosamente bem, em super alto estilo, nós vamos ouvir, antes da gente finalizar, Jane do Bock com Ivan Lins, com auxílio luxuoso de Leandro Freixo.
velas içadas. Longe dos mares, dos telhos, das loucas marés. Seu coração é um barco de velas içadas. Se nevoeiros, tormentas, se quer um revés, seu coração é um barco jamais navegado. Nunca mostrou-se por dentro, abrindo os porões. Seu coração é um barco que vive ancorado. Nunca arriscou-se ao vento as grandes paixões, nunca soltou as amarras, nunca ficou à deriva, nunca sofreu um naufrágio, nunca cruzou com piratas e aventureiros, nunca cumpriu o destino das embarcações. Muito obrigada pela presença de vocês. Foi maravilhoso recebê-los no programa de hoje. A gente fez um programa musical hoje, né? Falamos de cinema com música, de novas bossas e da maravilhosa Jane du Boc, 55 anos de carreira e ainda por cima homenageando Ivan Lins, 80 anos. Muito bom, né? Muito obrigada, queridos. Nós que Sucesso! agradecemos, Rogéria, linda. Amiga Sucesso linda. para vocês nas empreitadas de todos. Traz esse projeto aqui para o Rio de Janeiro para mais gente assistir esse negócio. E o programa de hoje fica por aqui. Muito obrigada pela sua audiência e pela sua companhia. Se você quiser rever esse Alerj Revista, é só acessar no YouTube. Eu espero vocês no próximo programa. Até lá, a TV Alerj, o canal do povo.